E fala pessoal, aqui é Luan Fortes, direto de Portugal. E como vocês viram aí no título do vídeo, hoje nós vamos mostrar para vocês como é que é a imigração de uma mulher com 2 filhas, como foi a imigração da minha esposa, Janaína. Para quem não sabe, eu vim primeiro para Portugal e passei 7 meses aqui na frente, depois a Janaína veio. E a gente fez um vídeo, o vídeo passado, que eu vou deixar aqui no final do vídeo, foi eu mostrando como foi a minha imigração. Na verdade era para ser um vídeo só, dos dois contando a sua história. Como ficou muito grande, nós dividimos esse vídeo em 2 partes. A primeira parte foi eu contando como foi a minha imigração, sozinho. E a segunda parte agora é contando para vocês como foi a imigração da Janaína com as 2 meninas. Então fica com o restante do vídeo. E passando também para agradecer a toda essa galera. O canal tá começando a caminhar. Muito obrigado pessoal pelo esse apoio maravilhoso, pelos comentários. Continuem mandando comentários, que esse vídeo aqui ele foi criado através de um comentário de uma das nossas inscritas, a Denise Anacleto. Um abraço, Denise, muito obrigado pelo seu comentário. Então façam que nem a Denise, comentem, ajudem, deixem aí a sua sugestão de vídeo, que aí a gente vai mandar brasa em cima dos vídeos aí. É isso aí, pessoal, fica aí com a continuação, a imigração da Janaína e as meninas. Tamo junto, valeu! Bem, eu vou contar como foi a minha experiência na imigração. Assim como acho que várias pessoas, quando vai viajar para Portugal ou para qualquer outro país, pesquisa para ver como se comportar, qual tipo de pergunta é feita na imigração. E aí comigo não foi diferente. Depois que o Luan veio, eu comecei a pesquisar. Meu tipo de pesquisa era a seguinte: era mãe sozinha com criança, botava lá no YouTube. Isso aí eu colocava mãe com 2 meninas, viajando sozinha, imigração com criança, mãe solteira viajando com criança. Esse era o meu tipo de pesquisa que eu fazia. Marido foi na frente, depois a mãe foi com os filhos. Isso, e era assim que eu pesquisava. Porque era o perfil que eu estava procurando, né? Que era que se enquadrasse com o meu perfil. E aí eu pesquisei muitos tipos de vídeos, só que nunca eu encontrei um que que fizesse a imigração direta em Lisboa. Sempre eu era em Madrid, eu era na França, e eu ficava, será que comigo vai ser diferente? Porque a minha passagem, a imigração era para ser feita em Lisboa. E os vídeos que eu havia pesquisado, elas nunca vinham, as mães com as crianças, elas nunca vinham direto para Portugal. Sempre elas preferiam fazer a imigração em outro país, que diz que é mais fácil, né? Na Espanha, na França, fazia imigração em outro país, para depois entrar em Portugal. E a minha imigração ia ser direto em Portugal, no caso ia ser em Lisboa. A nossa viagem, ela se iniciou eu saindo de Teresina. Vou contar um pouco, vou fazer um resumo de como foi a minha viagem até chegar na temida imigração. Eu saí de Teresina no dia 20 de fevereiro, às 3 horas da manhã, da madrugada. Peguei um ônibus, peguei o Guanabara. Pega o Guanabara e vem. Peguei o Guanabara de Teresina a Fortaleza. Cheguei em Fortaleza por volta de umas 3h30 da tarde. Viajamos aí 12 horas de ônibus, eu e as 2 meninas. Fomos de Leito e graças a Deus foi uma viagem tranquila. Não achei que demorou, foi tranquilo, foi muito bom. Passamos o maior do tempo dormindo, que a gente já havia saído na madrugada. Chegamos lá nas 3h30 da tarde, por aí, em Fortaleza, na rodoviária de Fortaleza. Ficamos na rodoviária até umas 18 horas. Passamos umas 3 horas lá na rodoviária. E foi o tempo da gente almoçar, troquei a roupa das meninas. Fui atrás de fazer umas impressões do documento que faltava, que no caso era o seguro viagem, que eu ainda não tinha em mãos. E aí fiquei lá durante 3 horas. Pegamos um táxi lá mesmo na rodoviária e fomos ao aeroporto de Fortaleza, o aeroporto internacional. Cheguei lá, fui fazer o check-in. Tivemos um perrengue na hora de fazer o check-in, porque quando a gente foi despachar a mala não estava inclusa
no pacote, foi comprada com mala despachada e na hora lá no sistema dele estava como não tivesse mala despachada. E aí eu tive que entrar em contato com o Luan, para quem já tá, meu nervosismo já começou daí. E aí eu liguei para ele, e ele daqui conseguiu resolver, Comprei, ora conseguiu resolver. Entrou em contato direto com a agência e resolveu o problema. A agência disse que não tinha sido comprada com bagagem, eu a todo tempo com o bilhete mostrando que estava lá com bagagem inclusa, e acabaram que não resolveram na hora, tive que comprar uma bagagem na hora para poder despachar a Janaína, senão ela não vinha, ia ficar lá presa no aeroporto, então ia deixar a mala para trás. Ou então se eu fosse pagar lá na hora, no guichê com a moça, ela falou que eram uns R$580, se eu fosse pagar na hora, mas aí ele conseguiu pagar por aqui. E aí foi mais uns 40 minutos para resolver, né? Eu já fiquei logo tensa, tentando me acalmar todo o tempo. Fomos lá tentar novamente fazer o guichê, aí a mala ela já estava como inclusa lá para despachei a mala. E aí uma coisa curiosa que eu achei foi que a moça do guichê, ela me perguntou assim, se eu era passagem de volta, lá ainda no Brasil. Aí eu sim tenho, que eu tava em PDF, que foi que ele pulou dentro da água. Peixe. Enorme. Aham. Bora, continua. Aí... Ela perguntou se Não, aí ela perguntou se eu havia passagem de volta. Eu tinha. Eu tava com ela em PDF no celular, mostrei pra ela. Aí ela pegou e disse assim, você sabia que isso aqui é só reserva? Que se você for parada lá na imigração, eles vão questionar e vão querer a passagem válida. Aí eu, como assim? Essa passagem é válida. Aí ela ficou assim meio desconfiada. Aí perguntou o que eu vinha fazer aqui. Eu falei que eu tava vindo a passeio, a turismo. E passou, deixou passar. Também sempre me mantendo na postura. Aí pegamos o avião, graças a Deus fizemos uma boa viagem. As meninas passaram a maioria da noite dormindo, cansada, né, porque já haviam viajado muito tempo. E eu sempre com aquele pensamento positivo, pensando em Deus e que tudo ia dar certo. E aí parece que quanto mais tá chegando a hora, você fica se lembrando da imigração, parece que o nervosismo começa a bater. E eu sempre tentando me manter calma, pensando em Deus todo o tempo, pensamento positivo. Não, vai dar certo. Sempre quando eu queria me desesperar, vinha uma coisa que me acalmava. Sempre era Deus. E eu sozinha com as duas meninas. E aí, quando descemos no aeroporto de Lisboa. Acho que era por volta de umas 9 para 10 horas da manhã. Que aí o piloto começa a falar que estamos dá aquela mensagenzinha, estamos desembarcando no aeroporto de Lisboa, deu logo aquele frio na barriga. Digo, eita, meu Deus, e agora? Ou vai ou racha. E não pode voltar para trás, não volta. E se voltar para trás, não dava nem para voltar para trás, porque já tinha vendido tudo no Brasil, não tinha mais nada. Não tinha casa, não tinha carro, não tinha, até as plantas eu vendi tudo. Não tinha mais nada. Era ou vai ou vai. Vamos embora. E quando a gente veio, quem ainda não viu o vídeo que da nossa chegada, né? Vai deixar linkado aqui para depois vocês verem. Pronto. Você que ainda não viu esse vídeo, o vídeo tá aqui da chegada. Foi uma coisa muito emocionante. E vou deixar aqui o card para vocês. Não, melhor, eu deixo no final do vídeo. Vou deixar 2 sugestões de vídeo. Vou deixar para vocês lá no final. E aí as meninas, elas vinham no pensamento de que vinham conhecer o castelo, que não ia ver o pai dela. E justamente para se o agente lá da imigração perguntasse, vocês vão para onde? Aí elas falassem, tô indo ver o papai, né? E aí não ia dar certo. Aí elas já vinham treinadas, já vinha já numa semana, uns 15 dias já falando que nós vamos viajar, vamos pegar o avião, vamos ver o castelo das princesas, tudo aquela coisa. Nunca que, não, vamos ver o papai, não. Elas vinham sem saber. E aí, descemos do avião. Quando a gente desceu do avião, já tinha um ônibus enorme já esperando já para levar a gente lá pro aeroporto. Aí entrou todo mundo no aeroporto. Aí entrou todo mundo no avião. Não, no ônibus. Aí entrou todo mundo no ônibus. E aí a gente foi, viajou e o ônibus levou a gente até o aeroporto. Quando a gente chega no aeroporto, tem uma escada rolante enorme. E eu tentando caminhar rápido, querendo pegar a dica do Luan, né?
E chegaram assim uns 3 ônibus, tudo ao mesmo tempo, todo mundo subiu aquela escada, pegamos aquela escada enorme, escada rolante. Quando a gente termina de subir a escada, já tá lá os guichês da imigração com a fila enorme, um caracolzão enorme, um zigue-zague. Mas a fila, ela anda muito rápido. Ela não para, ela é muito rápida, ela é muito rápida. E aí a gente entrou na fila e eu só observando e tentando me manter na postura, e o nervosismo já estava batendo, o coração já acelerado, palpitação. E aí as meninas começaram a perrear logo, pedindo água, disse que queria ir no banheiro. Eu, calma, bora, e caminhando. E aí na fila, todo tipo de gente, que você vê, todo gente do lugar do mundo, a gente falando inglês, falando francês, alemão, tudo enquanto. Eram as mulheres vestidas lá, árabes, parecendo aquelas mulheres da Jade, lá da novela Clone. Era tanta gente, africano. E eu não sabia se eu olhava pro povo, se eu olhava pra fila. Tava encantada. Mas tentando manter, tentando apresentar costume, né? Fazer que não, sou acostumada a viajar em voos internacionais, nadinha. Peguei, botei só os passaportes em mãos, porque disseram que não, você não entrega o documento não, porque senão vai dar na cara que você tá querendo mostrar demais. Levei só os passaportes em mãos, o resto da documentação tava numa mochilinha da Lara, uma mochilinha de carrinho. Aí caminhando, ninguém não parava na fila, a fila é sempre andando, você não fica parado, é sempre andando, até que chegou a vez. Aí tinha uma moça na ponta da fila assim dizendo, vai para aquele guichê, vai para aquele, vai para aquele, vai para aquele. Aí que chegou a minha vez, eu fui pro guichê da frente da fila que eu tava. Nem caminhei muito não, fui só pra frente assim. Quando eu cheguei no guichê, já tinha um rapaz, porque assim, são dois atendentes no mesmo guichê. É um vidro só, aí tem um atendente do lado, um atendente do outro, aí tem aquelas coisinhas pra você falar com ele. Aí aqui tem uma coluna, né? De um lado e do outro. O outro. Isso, são duplas, sempre em duplas. Aí quando eu fui pro guichê da frente, o rapaz do lado, já tinha um rapaz do lado sendo atendido, sozinho. Aí eu cheguei lá, dei bom dia, entreguei os passaportes todos. Bom dia, entreguei os passaportes. Aí ele o agente abriu o passaporte, pegou aí e falou assim, Isis, que era o da minha filha mais nova, né? Aí procurando ela assim, aí ela olhou pra ele, aí ele comparou a foto. Lara, aí a Lara olhou, e eu sempre, bem sério, olhando pra ele. Janaína, sou eu. Aí ele pegou e falou assim, qual o motivo da sua viagem? Aí, estamos de férias, viemos passear. Nessa hora, me deu uma secura, minha boca ficou seca, que parecia que eu tava falando e meus lábios não estavam se mexendo, não sei, era só o nervosismo. Uma sede. Aí ele perguntou assim, onde você vai ficar? Não, quantos dias você vai ficar? Aí eu, 10 dias. Aí ele me fazia uma pergunta, eu respondia, e sempre ele prestando atenção na história do rapaz do lado, que estava sendo atendido pelo colega dele do lado, né? E esse agente que ele estava fazendo a minha entrevista, ele estava dando mais atenção pro rapaz que estava sendo entrevistado pelo companheiro dele lá do lado do que para mim. Porque às vezes ele fazia uma pergunta, eu respondia, eu acho que às vezes ele nem ouvia que eu estava respondendo. E aí ele prestava atenção pro rapaz lá do lado, e quando voltava, ele já voltava com outra pergunta, ele nem esperava eu responder. Isso, como a Janaína já tinha dito, uma vez, quando ela chegou lá no guichê, esse rapaz ele já demonstrou muito nervosismo, ele já demonstrou assim, que realmente não estava ali para... ele já estava muito suspeito. Então, vamos dizer que ela deu uma sorte, entre aspas, foi sorte dela e azar do rapaz, que esse rapaz estava muito nervoso do lado, e aí meio que o agente que estava fazendo a entrevista dela, tirou toda a atenção dela e voltou a atenção para o outro rapaz. E isso foi muito bom, porque ele fez umas 2, 3 perguntas para ela, perguntava e olhava para o lado, quando voltava já perguntava outra coisa, não esperou nem as respostas dela. E aí, no mais, como é que foi? E aí ele perguntou onde eu iria ficar. Onde você vai ficar durante esses 10 dias? Aí eu falei o local, que eu já estava com a reserva. Ele, você está com a reserva? Eu, sim, estou. A reserva estava dentro da mochila da Lara. E tava assim, eu me abaixei, peguei a folha certa, o que ele pediu, não peguei a pasta toda de documento, peguei só a folha e entreguei para ele a reserva. Aí ele olhou assim, aí ele pediu as passagens, que eu tinha chegado lá, né, que eu tinha vindo, que foram essas aqui, que eu recebi lá no Brasil, lá no Aeroporto Internacional de Fortaleza. Aí eu entreguei para ele, aí ele olhou, aí ele, você veio de Fortaleza, ele mesmo lendo e falando sozinho, você veio de Fortaleza,
e daqui você vai para onde? Aí ele olhou, você vai para Porto, porque aqui já tava, que o meu voo ele era de Lisboa para Porto. Aí ele já viu a resposta aqui nas passagens, né? Aí ele, você vai para Porto. Aí depois ele perguntou assim, e de Porto, lá pra pousada lá que você vai ficar, você vai de quê? Só que ele não esperou eu responder. Quando ele me perguntou e deu atenção pro rapaz do lado. Aí quando ele voltou, ele já veio com outra pergunta, eu também não respondi. E também se ele perguntasse, eu ia dizer, não, eu contratei um serviço de transfer que vai me pegar lá em Porto e vai me levar pra pousada. Só que ele não esperou a resposta. Eu também não respondi e também ele não perguntou de novo. Aí ele já veio com outra pergunta. Aí ele falou assim, cadê o pai das meninas? Que aí é a pergunta mais temida, que eu fiquei, meu Deus, se me perguntarem pelo pai, o que eu vou dizer? Eu vou dizer logo que eu sou separada, que não sei. A primeira coisa que eu fiz depois da experiência do Luan da aliança, na hora que eu saí lá de Teresina, guardei logo a aliança na bolsa, e vim sem aliança, sem nada. Aí ele perguntou, e o pai das meninas? Aí eu, está em Teresina, e olhando nos olhos dele, está em Teresina. Aí ele, em Santa Terezinha, que ele entendeu errado, né? Aí ele, não, em Teresina, no Piauí. Aí ele, tá certo. Aí pegou e digitou lá no computador. Com certeza ele digitou o nome dele, viu o nome lá no passaporte das meninas, o nome dele completo, jogou lá no sistema. Com certeza ele viu o nome dele lá. E eu sempre olhando pra ele, aí comecei logo a dizer, ô minha Nossa Senhora de Fátima, cubra com teu manto. Na hora que ele virou pra esse computador, eu comecei logo a rezar, cubra com teu manto, que me libere, e começando a rezar. E eu olhando pra ele, mantendo postura. Aí ele perguntou assim, qual é a data de nascimento dele? Eu, pois pronto, lascou. Perguntou a data de nascimento, achou. Aí parecia que eu não sabia, né? Parecia que tava... Aí eu botei, e fiquei pensando, primeiro... Aí fiquei, parecia que eu tava... Nem tinha mais contato. Aí 1º de maio de 91, não é 90, 1º de maio de 90. Aí ele né? Aí digitando, eu, pois, é agora, eita. Aí eu falando, as meninas lá perguntando, querendo sede. E lá na frente tinha um bebedouro, dava pra ver. E elas queriam ir beber água. Não, calma, na hora que terminar aqui, nós vamos beber água lá. Calma aí que tá terminando. Aí ele olhou, aí, e só passagem de volta? Eu peguei, tinha só no PDF no celular. Abri, já tava na imagem já. Abri. Já tava na imagem, na hora que eu fui entregar a minha mão, fiz só botar na bancada, em cima da bancada e soltei, porque ó, o trimelique tava por cima. Aí ele ficou olhando, abriu, aí, pode guardar. Eu guardei o celular. Aí depois ele perguntou, quanto você tá trazendo em dinheiro? Quando ele perguntou, aí fora que ele deu atenção pro rapaz do lado. E não esperou a resposta, eu também não respondi. Mas eu havia trazido dinheiro. Aí ele perguntou, e aí voltou. Quando ele voltou, aí ele já foi logo pegando, carimbando os passaportes. Depois de carimbar, passou. Carimbou, papai. Você tá em Portugal, ó. Chegando. Aí carimbou. Sai a atenção todinha. Aí pegou o outro, aí ficou olhando assim, aí carimbou. Aí ele... Você sabe que só pode permanecer no país durante 90 dias, né? Tipo assim, olhando pra mim. Sim, eu sei. Tô sabendo. Aí me pegou os passaportes. Pronto. Aí ele... seja bem-vindo. Uma mensagem, um negócio assim. Aí recebi... O bebedouro que a gente ia beber água, passamos foi direto, fomos caçando logo, era a porta da saída. Até porque, como o voo do Brasil já havia atrasado 1 hora, e o próximo voo que eu ia pegar lá em Porto, que eu ia sair de Lisboa para Porto, ia sair meio-dia, e aí como eu cheguei 1 hora a mais, umas 10h30 para 11 horas, tipo, já estava em cima da hora. Que ainda ia ter que despachar, ou ainda ia ter que procurar o lugar que procurar o lugar, e ainda fiquei perdida, eu não sabia pra onde é que era. E aí passamos lá pelo raio-x e já fomos logo pegar o próximo voo pra Porto. E aí depois foi só alegria. Foi. Aí pegou o voo de Porto. Não, antes disso, a boca seca, que eu não conseguia nem falar, que eu tô sede. Gastei meus primeiros euros, comprei água caríssima no aeroporto, então eu não esqueço. Comprei 2 garrafinhas de água para as meninas também, que a gente tava morrendo de sede. Deu quanto essa água? 5 euros. 2,5 uma água. Pessoal, só pra... Ave Maria. É uma água daquela de 500, a pequenininha? É, a pequena. Pronto, 2,5, pessoal. Uma água de 1,5 litro aqui é por volta de 20 cêntimos no supermercado. Entre 16 a 20 cêntimos no supermercado. 2,5, 5 euros, 2 garrafas. Uma de 500 ml. Ai, facada no Mas meu valeu coração. a pena. Foi a água mais gostosa que tu bebeu na tua vida.
E aí encontrei lá a sala de embarque lá para o próximo voo, pegamos o avião de Lisboa para Porto. E aí foi aquele encontro que para quem não assistiu, vai assistir. Vai assistir, tá no final do vídeo aqui. Vou deixar para vocês linkadinho lá, ó. O encontro emocionante, que quando eu lembro foi... Eita, que foi bom demais esse reencontro. E vou deixar para vocês aqui o vídeo, tá muito top, foi muito emocionante. Vocês vão ver, Essa foi a nossa experiência com a imigração. E aí você que tá aí do outro lado, que também vai passar por essa experiência, que eu quero dizer que cada caso é um caso, cada pessoa tem a sua experiência. Pegue informações de coisas boas, que vocês verem que vai servir para vocês. Aquilo que não vai servir, nem use. Então, descarta. Cada pessoa sabe o que é melhor para si, né? Às vezes uma informação ruim que aconteceu com alguma pessoa, ela é uma informação boa para que você não cometa aquele erro. Para que você não dê aquele vacilo, mas procura realmente pensar positivo, chega despojado. Eu sei que é muito difícil, eu fiquei todo tremendo, as pernas tremendo. É muito difícil mesmo, mas tenta ser o mais natural possível, tenta realmente mostrar que tá vindo a passeio, que dá certo. Pessoal, é o seguinte, você tá vindo para Portugal a passeio, eles não tem como te mandar embora, ele não vai dizer assim, eu não fui com tua cara. O segredo se você vem com toda a documentação exigida na hora para apresentar na imigração, não tem por que eles mandar você para fora. Não tem como mandar embora, porque qual é a prova que ele tem que você vai morar no país, sendo que você está com todas as provas que você veio a turismo. Então não tem como, eles não vão fazer isso só por maldade. O pessoal do CEF não é mau, não é aqueles policiais malvados. Eles estão ali só para fazer o trabalho deles e fazer bem feito. Eles querem pegar aqueles que realmente não se prepararam. Se você não se preparou para trazer míseros papéis, só algumas documentações exigidas que está lá no site dizendo tudo certinho o que você tem que trazer, será que tu está preparado para vir para Portugal, para enfrentar os perrengues que tem aqui nesse país, que não são poucos? Então reflete nisso aí, que isso é só o começo. Tu tem que estar preparado pelo menos para entrar, que depois é muito pior, vamos dizer assim. E de uma coisa é certa, o nervosismo ele é inevitável. Você tenta se manter calmo, tenta se manter tranquilo, mas ele vem. Você fica nervoso sim. Pode esperar que você vai ficar nervoso. Vai. E aí, como eu vinha a turismo, eu preparei um roteiro. Primeiro era... A princípio vinha para Lisboa. Era. E aí preparou um roteiro para Lisboa. Para Lisboa. Eu tinha estudado tudo de Lisboa, os pontos turísticos, tudo enquanto. Aí o Luan pega e diz, não, as passagens foram compradas com imigração em Lisboa, mas tu vai descer em Porto. Depois se eu vou descer em Porto, eu tenho que estudar a cidade de Porto. Isso. Aí mudei todos os meus estudos, meus roteiros, preparei até um roteiro manual mesmo, que eu mesma fiz. Eu fiz aqui um roteiro. Ó. Pesquisei na internet, no Google, só você botar no Google lá e dá tudo. Você mesmo monta seu roteiro, não precisa estar contratando agência para fazer nem roteiro. nada. Mas se você tem condição, você contrate. Quem não tem, faz só. Fiz, tudo estudado. Se me perguntasse quais pontos turísticos você ia visitar, não me perguntou nada. Tá tudo aqui anotado. Outra coisa também que não me pediram, mas que é importante trazer, é o seguro viagem. Não me pediram. Pediram para ti? O seguro viagem pediram sim, na minha imigração pra pediram. Mim não pediu. É isso. Graças a Deus. Deu tudo certo. Estamos aqui. É uma vida difícil, essa vida aqui de Portugal. Nesses ambientes maravilhosos, nessa natureza. Graças a Deus, só gratidão a Deus. Gratidão a Deus e Nossa Senhora de Fátima que cobriu com o seu manto. Obrigado, meu Deus, por tudo. Pois é. E galera, é o seguinte, nosso vídeo vai encerrando por aqui. Espero que essa experiência que a gente contou aqui para vocês não sirva de regra. Vocês peguem alguns pontos que foram importantes para vocês, que vocês estudem bastante, que reúnam toda a documentação, venham preparados financeiramente também, que aqui, gente, se planejem. Eu vou com 1.000 euros. Não dá, gente. Eu venho com família, não dá, gente, não dá. Então te planeja, vem com dinheiro. Os arrendamentos estão um absurdo. A gente paga muito caro. Tira da cabeça que os melhores lugares são os grandes centros, que a gente escolheu aqui um lugar maravilhoso de se viver, ao pé do Rio Douro, um ambiente de natureza.
muito sossego, só barulho dos pássaros, que eu acho que vocês vão ouvir bastante aí, barulho de cachoeira, barulho de água ao pé do rio. Então é um lugar realmente que a gente encontrou de paz, entendeu? Foi realmente um refúgio. Então, nesses ambientes, eu conversei já com várias pessoas aqui nessa cidade e vi que eles precisam de gente para trabalhar e realmente eles não conseguem, mas isso são nas pequenas aldeias, são em lugares do interior. Eu passei por mais ou menos um mês em Coimbra, depois que eu saí do trabalho. Eu fiquei mais ou menos um mês sem trabalho, eu quase que entrei numa depressão porque não estava conseguindo trabalho. E aí as contas começaram a chegar, tive que pagar arrendamento, tive que pagar tudo. E o dinheiro estava acabando, as reservas, e eu meio que fiquei aperreado com essa situação. Então, talvez o refúgio seja em pequenos centros, seja realmente em vilas, em interior realmente. Que foi o que eu vi que deu certo para mim. Eu nunca que eu ia conseguir uma casa dessa que eu moro hoje aqui, em Lisboa, ou em Porto, ou em Coimbra, que são os grandes centros, porque lá o arrendamento é muito caro. Inclusive, se tu quer ver como é que é nossa casa maravilhosa, né, meu amor? É sim. Como é que eles vão ver? Assistindo o vídeo que já tem gravado. Pronto. Se você ainda não assistiu, se você não assistiu, tá aqui já tem o vídeo do tour da casa. Já tá tem lá. o vídeo aqui do nosso tour da nossa casa. Então, vou deixar aqui no finalzinho do vídeo também. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Muito obrigado a vocês do Brasil, que são nossos amigos, que estão colando aqui, que estão dando aquela força. Muito, muito obrigado. Obrigado pessoal de Portugal também, que tá... Tem gente aqui da Redondeza que já tá seguindo aqui o canal. Tô gostando de ver que tá todo mundo abraçando a nossa história. E tem muito mais pra vir dessa história aí pra frente. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando. Galera, aproveita também e já dá aquela força lá no Instagram, Luan Fortes PT. E tamo junto, muito obrigado a todos. E vou deixar aqui pra você, de um lado e do outro, as duas sugestões de vídeo, que é o tour pela nossa casa e a chegada da minha família aqui em Portugal, que foi muito top. Então valeu, galera. Tamo junto, é nóis, papai. Valeu, tchau, tchau.